Muito bem, seja bem-vindo de volta. Renovamos os votos de uma excelente manhã para si que está a acompanhar o nosso programa e muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Continue conosco porque ainda temos muito mais para lhe oferecer. Segure o seu café, ajeite o seu sofá ou a sua cadeira, a sua poltrona. Se estiver nas mantas, as suas cobertas. Se estiver no trabalho, mantenha-se focado no trabalho, um olho no trabalho e o outro olho no brilho matinal. Para agora vamos receber, ou por agora recebemos em estúdios o Dr. Camilo, não é? Ele que é formador, e vamos falar sobre um tema bastante interessante que é inteligência emocional. Você aí de casa, o que é que entende por inteligência emocional? Na sua concepção, o que é que seria inteligência emocional? Bom, eu também quero saber. Então, Dr. Camilo, muito bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores que estão a acompanhar aqui o programa, a Brilho Matinal. E bom dia, Chelsea. E bom dia a todos formandos que estão ligados ao programa matinal. Brilho matinal. Olha que tem muitos formandos seus, porque nós estamos a ver a partir dos comentários, tem muita gente aqui a torcer. Olha, Dr. Camilo, estamos à espera. Dr. Camilo Flora, nunca mais chega. Finalmente chegou. Muito bem, vamos falar de um tema muito interessante. E este tema vem a coincidir com um concurso que a Nuvem TV acaba de lançar, que é sim para contratar um novo apresentador, um novo rosto aqui para a Nuvem TV. No entanto, antes de avançarmos e falarmos sobre o concurso, sobre alguns aspectos que nos levam a crer que algumas pessoas precisam, se calhar, de assistência emocional, vamos falar primeiro sobre o que é isso de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional é mais do que aquilo que nós achamos que é uma inteligência normal. Bom, por que digo isso? A inteligência emocional, se formos a perceber, ela é associada a uma inteligência ou a um autocontrole que nos ajuda a lidar com certas dificuldades, assim, com certos problemas que nos deparamos com ele no nosso dia a dia. Então, bom, alguns acham que a inteligência emocional reside muito mais nas pessoas calmas. Não sei se na sua família existe lá um jovem ou uma jovem. Um tio calmo, uma tia muito calma. Exatamente. Depois isso é associado à inteligência emocional. Então. No trabalho também tem sempre um colega que está sempre quieto, está sempre na dele. É o exemplo do nosso diretor de informação, já agora saudações aí. Ele não tira duas palavras sequer. Então, a inteligência emocional, na verdade, é associado muito mais a pessoas com essas características. Por exemplo, se a pessoa ela é calma, automaticamente dizem, não, o Manuel tem autocontrole, o Manuel tem inteligência emocional. Mas é na muito verdade, seguro, exatamente. Exatamente, mas nem sempre ser calmo é sinônimo de inteligência emocional. Sim, mas também pode ser o caso. Pode ser o caso, Muito sim, bem. pode ser o caso, mas nem sempre é o sinônimo, porque há pessoas muito calmas, mas que estressam-se facilmente. Então, essas pessoas, elas não têm inteligência emocional, porque inteligência emocional é saber lidar com as dificuldades no momento exato. É saber contornar problemas usando a sua inteligência emocional. Então, a inteligência emocional não está baseada nas características físicas ou psicológicas como tal, mas está muito mais focalizado em como nós reagimos a certas dificuldades ou aos certos problemas. Muito bem. Então, estamos a dizer que quanto mais calma a pessoa se mantiver em uma situação difícil, constrangedora, mais inteligência emocional esta pessoa apresenta. Sim, mais inteligência emocional esta pessoa apresenta diante destes problemas. Por exemplo, na semana passada, nós falamos sobre a liderança. Imaginemos que essa pessoa seja um líder e que esteja diante de um problema maior e esta pessoa não saber lidar com aquele problema, mas sendo uma pessoa calma de natureza. Então, assumimos que este indivíduo não tem uma inteligência emocional, porque há uma diferença que existe. Há uma inteligência racional e também uma inteligência
emocional. Por exemplo, um indivíduo que tem conhecimento técnico das coisas, sabe resolver qualquer tipo de problema matemático, entre outros, mas não sabe se autocontrolar, não sabe se autocuidar diante de certos problemas. Então, estamos a assumir que este indivíduo tem falta de inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é responsável por cerca de 20% do sucesso das pessoas. Doutor, falando em sucesso, voltamos para este que é o nosso concurso que está a ser lançado. Certo. Um ser humano veio uma candidatura, estamos a contratar ou algo do gênero. A candidatura é 100% gratuita. E esta mesma pessoa, este mesmo indivíduo, envia-lhe um texto ou uma mensagem a dizer: olha, eu tenho um valor XYZ que posso dar-lhe e você vai me conceder esta vaga, não é? Ou este emprego. Qual é a situação deste indivíduo emocionalmente? Bom, primeiro porque dissemos que o autocontrole já é um dos pilares, neste caso, da inteligência emocional. Certo. Então, um indivíduo que pretende corromper o sistema para poder se autobeneficiar, neste caso, sem pensar nos outros, esse indivíduo, na verdade, já traz consigo certos problemas psicológicos. Mas um dos grandes problemas deste indivíduo é falta de confiança. Ele não tem aquilo que nós chamamos de autoconfiança. Número 2, este indivíduo não tem aquilo que nós chamamos de empatia, que também consideramos um dos pilares, neste caso, da inteligência emocional. Porque se tu corrompes para teres um certo benefício, levando em consideração que existe lá uma pessoa que talvez poderia se beneficiar daquela oportunidade, mas por não ter condições acaba perdendo aquela oportunidade para tu que tens dinheiro de corromper. Isso já é um problema. Isso já é um problema. Bem. Então, este indivíduo, primeiro, porque não consegue se autoconfiar, o que é um problema extremamente grave. Olha só, este indivíduo tem... São quantos meticais? 200 mil São meticais. 200 mil meticais. 200 mil meticais. Nós temos que olhar para 200 mil meticais já como uma forma de dar um boosting a qualquer tipo de negócio. Negócio, é Sim, verdade. a qualquer tipo de negócio. Então, este indivíduo tem falta de autocontrole. Então, este indivíduo tem problemas emocionais. Não consegue se autocontrolar. Então, esse tipo de indivíduo é mais aconselhável ter uma consulta, digamos, com um psicólogo ou com um especialista para poder, de facto, lhe ajudar. Porque levando esses 200 mil, mesmo procurando um consultor financeiro, pode lhe dar ideia de negócios e também procurando, neste caso, o próprio psicólogo, pode lhe ajudar qual é o verdadeiro problema que este indivíduo tem, porque também pode estar acima ou além daquilo que nós chamamos de autocontrole. Porque se tu não te confias, se tu não acreditas que podes conseguir uma certa vaga, uma certa oportunidade, isso já é um problema. Tu não tens aquilo que nós chamamos de automotivação. Tu não te motivas. Não tens a motivação. Não confia em si próprio. Não confias em si próprio. E tem aquilo que nós chamamos de motivação intrínseca. A motivação intrínseca é aquela motivação que parte de dentro. Então, se este indivíduo quer corromper, significa que tem falta disso. Esse indivíduo pode ser muito perigoso já estando na nuvem TV, neste caso. Sim, porque ele poderá colocar dinheiro em frente de tudo. Então, que quiser fazer. Exatamente. Então, estamos a assumir que esse indivíduo pode até citar violência, problemas internos dentro da instituição e colocar dinheiro como uma forma de responder por si. Então, isso numa organização, numa instituição, não é aconselhável e não é bom porque pode colapsar ou dificultar aquele que é o desempenho da instituição ou da organização em si. Então, esses tipos de indivíduos, na verdade, não podem ser dado esse tipo de oportunidade. Agora, por ele ter dito isso, no momento de candidatura, por mais que ele se candidate, prestarem atenção. Por mais que ele já seja bom, mas ele já apresentou uma conduta, sim, então deve ser banido. Tem que ser banido, sim, não apresentou uma conduta exemplar. Exatamente, muito exatamente. Bem. É importante este posicionamento, porque há quem acha mesmo que tendo dinheiro pode conseguir comprar, não é? Todas as situações. E olha que coragem!
Que coragem. É muita meio a audácia. um número que ele não sabe quem há de ver, quem há de responder. E ele escreve lá, olha, tenho tanto, 300 entreguem-me esta mil. vaga. E acredite, se os colegas, neste caso estou a falar das pessoas que estão a concorrer também para a mesma vaga com o mesmo indivíduo, se eles tivessem a mesma oportunidade de ter 200 mil, acredito, não abaixo de 25% dos candidatos concorreriam a esta vaga. Estamos a assumir que pelo menos 20% usaria os 200 mil para abrir um negócio, investir na sua formação, lógico, exatamente. sim. Mas É um já não se pensamento candidata, lógico. não colocaria dinheiro à frente para frente. poder corromper Talvez a mesmo instituição. tendo este valor, a pessoa pudesse se candidatar, que é para explorar as suas capacidades de criatividade. Sim, mas não Aí colocar ganhava o o dinheiro emprego neste e, caso. e continuava mantendo o valor consigo. Sim, consigo. Já viu? E O podia pensamento, sim. talvez usar uma parte daquele valor já para comemorar a sua Para vitória. comemorar, Sim. sim, muito bem, muito importante. Ou se calhar podia usar este valor para ajudar na fase da votação, que era ir para os mercados, angariar votos. Podia usar este valor talvez já para Exato, isso. ele podia, sabe? Mentalidade. Então, esse indivíduo Mentalidade. tem falta mesmo de autoconhecimento, porque Autoconhecimento. ele está a duvidar das suas capacidades. capacidades. Se calhar seria ele mesmo a ser admitido, mas por ter tido este tipo de comportamento, ele já perde chances. Perde a Sim, chance, perde é as verdade, chances perde a de, oportunidade. ser admitido. Muito bem, doutor, vamos para um exemplo também muito prático, um exemplo que a gente vivencia no nosso dia a dia. As pessoas têm dificuldades de se desculpar ou reconhecer seus próprios erros. Isto tem alguma relação com a inteligência emocional e se sim, qual? Bom, isso de facto tem sim uma relação com a inteligência emocional. Bom, por que é que nós dizemos que tem uma relação com a inteligência emocional? É que nós sabemos muito bem que se desculpar demonstra reconhecimento. Reconhecimento, Sim. exatamente. Só que nós, como pessoas, temos aquilo que chamamos de ego. Então, se eu errei e ter que admitir que eu errei perante a Chelsea, como assim? Então, o meu ego vai acabar rompendo, se calhar, a boa relação que eu teria muito mais contigo por conta de não saber se desculpar. Então, o saber se desculpar faz parte, sim, da inteligência emocional. Por que é que dizemos que faz parte da inteligência emocional? É porque, primeiro, a inteligência emocional ela está mais ligada com a forma como nós lidamos com certas situações e também está ligado com a forma como nós compreendemos as coisas e nos colocamos no lugar das outras pessoas. Agora, se eu tenho dificuldade de me desculpar, significa que eu não estou bem emocionalmente, porque eu não estou a reconhecer as falhas. E este tipo de problema, na verdade, tem ocorrido muito mais entre casais. Principalmente as mulheres, infelizmente. As mulheres não conseguem se desculpar. As mulheres não conseguem se desculpar. Por exemplo, tenho ouvido por aí que as mulheres, elas sempre têm razão. Eu me pergunto, será que esses tipos não eram? A perceber, então, isso demonstra que é um problema e que há por detrás disso, é o ego. Então, o ego pode romper boas relações. Estamos a dizer que o ego feminino é, de certa forma, mais inflado que o masculino. Sim, nas relações. Estamos a falar das relações. Porque o homem até que é fácil se desculpar. Até que é fácil o homem se desculpar, mas isso também é devido a vários fatores que influenciam. Enquanto que as mulheres não. As mulheres elas têm dificuldade de natureza de reconhecerem os seus erros. Ela pedir desculpa por quê? Fiz o quê? Então, tens que recordar essa pessoa que ela fez para poder se desculpar. E ainda pode discordar. Olha, para mim isso não está errado. Só por isso é para pedir desculpa, só por causa disso. Como se aquilo fosse algo normal. Algo normal, exatamente. Então, é um problema, de facto, que está extremamente ligado com a inteligência emocional. Muito bem. Por exemplo, a relação que nós temos com os nossos filhos, nossos irmãos, ou seja, com as crianças também, influencia bastante. Por que digo que influencia bastante? É porque se nós gritamos com a criança por ter feito algo então estamos a incutir na cabeça na mente daquela criança, exato, que sempre que ela errar, nós vamos agir desta forma. Então a pessoa já...
às vezes nem pede desculpa. Por exemplo, a criança, já sei que meu pai vai me bater, já sei que vão me falar, então vai passar. Então a pessoa já Então deixa perde a fazer o vontade. que está errado, porque a consequência disso vai ser simplesmente levar uma apurada ou uma gritaria e depois passa. Sim, depois passa. E a pessoa já não se dá o espaço ou o privilégio de se desculpar ou de pedir desculpas, porque sabe que vai receber aquilo que chamam de bronca. Exato. Vai receber a bronca e fica tudo ultrapassado. Sim, muito então, bem. Isso já torna difícil este indivíduo, quando for grande, saber pedir desculpas. Saber pedir desculpas. E como é que nós podemos ensinar as crianças a expressarem as suas emoções? Bom, a forma de ensinar as crianças de expressar as suas emoções, bom, isso está ligado, primeiramente, com a forma como nós lidamos com elas diante de certas situações. Por exemplo, quando uma criança se fere, ao invés de gritarmos com ela, nós temos que aproximar e perguntar o que aconteceu? Mas por que pisaste naquilo? Não viste? Então, a comunicação, neste caso, é que influencia do modo a fazer com que este indivíduo ou esta criança possa, sim, de facto, saber expressar as suas emoções. Por exemplo, falando de uma criança que vive, por exemplo, recebendo porrada sempre que faz algo de errado, será que esta criança vai saber se expressar diante dos seus pais? É claro que não. Sempre que ele se fere, sempre que ele faz algo errado, o que é que ele vai fazer? Vai se esconder ou vai desaparecer? Ou vai pedir àquela tia que tem uma boa relação com os pais para ir se desculpar por ela. Tá a perceber? Então, a forma como nós lidamos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, ou com as crianças no geral, influencia muito para o seu futuro, assim como para o seu próprio desempenho. Muito bem. Estava aqui a dizer, bem no início da nossa conversa, que a inteligência emocional expressa-se da forma como as pessoas reagem para diferentes situações, não é, da vida. Então, nós temos aquelas situações de pessoas que choram bastante. Com tudo e com quase tudo, com tudo e por nada, né? Passa um filme e está a chorar. Alguém se fere, está a chorar. Uma novela, está a chorar. Alguém não sei o que, está a chorar. Então, estamos a dizer que estas pessoas não têm o domínio do seu emocional? Exatamente, sim. Na verdade, essas pessoas não têm o domínio das suas emoções. Estamos a assumir que essas pessoas, elas deixam-se ser dominadas pelas suas emoções e deixam-se ser influenciadas pelo ambiente. Enquanto que a inteligência emocional, quando tu tens uma inteligência emocional, ela vai te ajudar a reter o que é bom e a limpar o que não é para si. Porque, de facto, se tu não tens inteligência emocional, o que é que vai acontecer? A sua mente vai brincar consigo. Estamos a assumir que todo tipo de emoção que tu vais receber, ao invés de analisar, não terás mais o espaço de análise, você só terá o espaço de reação. Você só vai reagir. Por exemplo, assiste um filme, as pessoas começam a lutar, por exemplo, a pessoa começa a chorar. Assiste desenhos animados, um cão começa a ladrar, a pessoa começa a chorar. Então, este é um problema psicológico, é um problema que, de facto, carece mesmo de atenção, digamos, de especialista, por exemplo, porque a pessoa não pode chorar sem um certo objetivo. Se a pessoa chora por ver aquilo, é porque não consegue controlar as suas emoções, não tem aquilo que nós chamamos de autocontrole. Exato. Então, doutor, então estamos a querer dizer que quanto mais a pessoa chora, mais fraca ela é? Bom, dependendo das circunstâncias. Fraca emocionalmente, no caso. Fraca emocionalmente, sim. Porque tem pessoas, por exemplo, que lidam com situações de perdas, mas olham para aquilo e reagem como se nada tivesse acontecido. Mas não é porque aquelas pessoas não sentem dor, mas é porque aquelas pessoas analisaram e disseram, mas sabe, por mais que eu chore, será que vale a pena? Já aconteceu. Por exemplo, vamos olhar para um indivíduo que perde um querido, um ente querido. Então, ao perder aquela pessoa, é claro que a emoção que aparece, primeiramente, é de chorar, é de lembrar tudo aquilo que convivemos com aquela pessoa. Exato. Então, quando começamos a lembrar ou a pensar naquilo que convivíamos com aquela pessoa, qual é a emoção que aparece? A emoção, ou seja, primeiramente nós nos tornamos vulneráveis.
sempre que choramos, e daí começamos a chorar. Porque, primeiro, lembramos das coisas que aconteceram no passado conosco, com aquela pessoa, e de seguida começamos a lembrar, a ter aqueles pensamentos e tal. Então, aquilo acaba nos abalando, e quando aquilo nos abala, nós começamos a chorar de qualquer maneira. Então, quando começamos a chorar, aquilo demonstra falta de autocontrole, porque é uma realidade que, por mais que a gente queira retroceder, não é possível. Aquela pessoa não tem como mais voltar. Então, o que nós devemos saber fazer é aceitar aquela realidade, do modo a não nos causar a falta de autocontrole. A falta de autocontrole. Então, é essencial com que nós tenhamos maturidade suficiente do modo a saber controlar as nossas emoções. Muito bem. Sim. Falamos aqui sobre pessoas que têm dificuldades em pedir desculpas diante de uma situação. Sim. E quem perdoa? Quem perdoa assim facilmente? Bom, bom, a pessoa que perdoa facilmente, eu acredito, eu olho para este indivíduo como quem já tem aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Tem inteligência emocional porque, afinal de contas, a pessoa quando pede perdão é quando o quê? É quando a pessoa reconhece que errou. Então, se tu não sabes perdoar essa pessoa, significa que o problema está em ti. Independentemente daquilo que a pessoa tenha lhe feito, tens que saber perdoar. Porque, olha, o perdão não significa o fim. O perdão não significa que o que aconteceu deixou de acontecer, não. Mas o perdão é uma forma de dizer tudo bem, tu reconheces os seus erros, eu te perdoo, então não vamos falar, não vamos tocar mais nesse assunto, mas que não volte a se repetir, porque não vale a pena pedir perdão sempre. Mesma coisa, tu voltas a repetir o mesmo erro, tu voltas a repetir o mesmo erro, estás toda hora a pedir perdão. É claro que não estás a fazer nada, mas a pessoa que perdoa, sim, esta pessoa tem aquilo que nós chamamos de inteligência emocional, porque bem disse anteriormente que a inteligência emocional é responsável por cerca de 20% do sucesso das pessoas. Então, uma pessoa que não sabe perdoar, qual é o sucesso que este indivíduo espera ter? Ou um indivíduo que não sabe pedir perdão, qual é o sucesso que esse indivíduo vai ter? Então, é através da inteligência emocional, ou seja, a inteligência emocional é um dos determinantes do sucesso, assim como do fracasso do indivíduo. Então, quanto mais a pessoa perdoa, mais emocionalmente estável esta pessoa é. Sim, mais emocionalmente estável essa pessoa é. Isso... Então, aquelas esposas que passam a vida a perdoar os seus parceiros por infidelidades, por não sei das quantas, isso é inteligência emocional. Sim. Uau, quem diria? Na verdade, nós podemos olhar para esses indivíduos como se elas fossem tolas, porque na verdade a sociedade nos incute uma realidade que nos incute, digamos, certas coisas que ao analisarmos podemos pensar que nós é que estamos errados. Mas a sociedade acabou nos corrompendo a aceitar aquelas coisas. Por exemplo, se teu marido, se teu esposo, neste caso, teu namorado te trai e depois vem te pedir perdão. No momento em que vais perdoar o teu parceiro, vão começar, mas como assim? Já se perdoa? Como assim? Aquele senhor ali, aquela... Então, as pessoas farão... Eu também faço parte deste grupo que fica a apontar, mas ela perdoou mesmo. Que conversa é essa? Mas aquilo parte, de facto, de uma inteligência emocional desta pessoa, porque, na verdade, se não perdoas alguém por ter te feito algo mal, na verdade, quem sofre não é aquela pessoa. Você, quem vai carregar aquilo consigo, aquilo vai te roer, mas tanto que não vais aguentar. Até, veja só que a falta de inteligência emocional também pode influenciar para algumas doenças, por exemplo, o AVC. O AVC? Sim. Tu não perdoas ninguém, tu vives acumulando as coisas consigo, então aquilo
vai te destruindo por dentro. Ao longo do tempo tu não vais aguentar, vais ter problema de hipertensão, vais ter AVC. Então, é essencial sempre perdoar. O organismo acaba acumulando muita amargura. Exato. Enquanto sempre que tu fores a perdoar, a sua mente vai ficar leve, mas muito leve mesmo. E antes de tomar uma decisão, digamos, negativa, por exemplo, esse tipo de decisão, se perdoa por exemplo, não, vai se vingar. Exatamente. Sempre que quiseres se vingar, ou sempre que quiseres, como se diz, responder com agressividade, uma violência, eu aconselho as pessoas sempre a contarem até 5. Ok. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, é aconselhável tu contares até 5. Muito bem. Ok, agora eu quero me vingar deste fulano, da fulana, porque falou mal do meu nome perante as pessoas. Então, é sempre bom antes, respire, comece a contar até 5. E ao contar até 5, vais perceber que não há necessidade de ir já atrás para procurar saber mais porque é que... E se depois que eu contar até 5, a vontade de prevalecer? Bom, é que a probabilidade da vontade de prevalecer é menor, vai reduzir. Se a tua ideia era destruir, se calhar, a viatura deste indivíduo, talvez pode chegar lá, furar pneu e voltar. Então aí amenizou. Sim, porque a tua mente vai te permitir ter um espaço de reflexão. Muito bem, porque no final análise. do dia, de análise, exato. Então, porque no final do dia, vais perceber que não. Essa decisão que eu quero tomar não é a correta, tá a perceber? Então, se calhar podes usar uma outra forma de se vingar, mas que não seja aquela que tinhas inicialmente quando recebeste a informação. Porque ou seja, a reação que vem inicialmente ao receber a informação tem um impacto significativamente estrondoso. Porque será uma reação super negativa. É uma reação super negativa. Porque estás a respirar mesmo, mas... Nem sequer estás a raciocinar direito em torno do ocorrido. A tua preocupação é reagir. Como é que eu me posiciono? O que é que eu faço agora que as coisas estão Exatamente. assim? Mas se tu dormes antes de reagir, por exemplo, é uma informação... Dormir também não é fácil, porque o sono também não vem nessas situações. Exato. Dormir não é fácil quando estás diante de um problema. Não é fácil. Está extremamente emotivo. Exato. Não é fácil, mas se conseguires dormir, eu te garanto que no dia seguinte podes não fazer nada. Porque o problema, o estresse é algo, digamos, temporal. É algo que nós sentimos por um tempo muito, mas muito curto. E por sentirmos durante um tempo muito curto, aquilo pode nos aquilo pode nos influenciar a fazer coisas muito negativas. Coisas muito erradas, porque nós já estamos a agir por impulsos. Já não somos nós. Não sei se, é o impulso que está a te influenciar a tomar decisões erradas. Estamos juntos. Então, você vai querer responder consoante a tua raiva ou o teu estresse. Exato. E naquele momento você julga, está tudo certo. Sim, para ti aquela é a melhor decisão que tomaste naquele momento, ao ponto de até pensar em destruir, queimar a casa, destruir, estragar o carro, jogar fora a roupa. Então, aquela decisão parece a mais correta, mas depois de arrependimento percebes que tudo o que fiz, de facto, foi mesmo por impulso. Então, isso acontece muito mais com pessoas que têm falta de autocontrole. Pessoas que têm falta de empatia, por exemplo. Porque antes de tu fazeres algo, tu precisas te colocar no lugar de outra pessoa. Antes de agir, antes de pensar em fazer algo errado. Primeiro pense, será que se essa pessoa vale a pena? E se ele fizesse isso para mim? Como é que eu reagiria? Então, antes nós temos que ter esse espaço de pensar. Neste caso, então, chamamos isso de empatia. Colocares no lugar daquela pessoa. Pensares como se tu fosses aquela pessoa. Imaginares a dor que aquela pessoa poderá sentir depois de fazeres aquilo com a pessoa. Muito bem. Exato. Muito bem, doutor, o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. A este instante quero convidar a deixar ficar uma mensagem final em torno deste que é o nosso tema do dia, inteligência emocional. Bom, eu aconselho mais as pessoas a tomarem cuidado sempre que quiserem tomar sempre que quiserem tomar uma decisão diante
de estresse, assim como de felicidade. Porque se fores a perceber, Chelsea, as pessoas costumam prometer coisas sempre que estiverem felizes. Sim, A é pessoa verdade. sempre que está feliz, é para Chelsea, para a próxima semana. Temos até aquelas situações dos tios que depois de consumirem álcool ou o quê? Traga o seu CV! Traga o seu CV, eu vou dar-lhe um emprego, filho ou filha. Então, Na família tem muito disso. sim, então estas pessoas têm problema daquilo, da inteligência emocional. Muito Essas bem. pessoas não conseguem controlar as suas emoções. E o risco é das tuas emoções te dominarem. Dominarem. É de tomar as decisões por impulso, de tomar as decisões sem pensar nas consequências futuras. Então, é sempre bom, antes de querermos tomar uma decisão, refletirmos por um tempo. Por um tempo. Sim, antes de tomarmos essa decisão. Por exemplo, tem colegas que falham no serviço e os chefes começam a agir, não, leva suas coisas, vai embora. Se calhar aquele indivíduo é um bom profissional, é uma boa profissional, mas Só lhe falta mesmo essa inteligência emocional. Sim, falta esta inteligência emocional por parte do chefe aqui, viu algo errado e preferiu agir de imediato. Então, sempre que nos depararmos com problemas, não devemos agir imediatamente, porque aquilo vai nos influenciar a tomar decisões não corretas naquele momento. Exato. Por isso, grandes organizações perdem bons quadros por conta disso. Inteligência emocional, não saber gerir a inteligência emocional. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Camilo, por esta conversa bastante interessante. De certeza que o nosso internauta lá de casa, o nosso telespectador, pode aprender um pouco sobre inteligência emocional e também como melhorar. Agora, não vimos como é que devemos praticar para melhorar diariamente o nosso emocional. Bom, uma das formas de praticar isso, ou melhorar a inteligência emocional, tem que nós chamamos de meditação. É sempre bom as pessoas meditar. Aquilo ajuda, de facto, a te encontrar, a te conhecer, no fundo mesmo, no verdadeiro sentido. Então, é sempre bom meditar e, antes de mais nada, sempre refletir. E também colocar no lugar dos outros antes de qualquer coisa. Isso vai influenciar a melhorar. Porque se não está colocar no lugar das outras pessoas, por mais que medites, mais acredite, não saberás, ou seja, não terás captado a para lidar com certas circunstâncias. Então, é sempre bom ter empatia serve como um dos indicadores para desenvolver ou seja, a inteligência emocional. Muito bem, beijinhos e abraços aqui em Val. Beijinhos e abraços. Não esqueça da tua mama. Já tem muitos comentários da dinâmica. Muito obrigada, Camila. Só gostamos muito do programa. A RBB diz que hoje o programa é imperdível. Agora, o John Loro, estamos ligados. A Camila já fez bem programa. Muito bem, só os comentários da Camila. Eu acho que antes do programa, eu estou indo embora. Olha, minha paixão do meu canal. Gosto. Então vamos dois beijos. Beijos, abraços a todos que estão acompanhando o programa. Principalmente e também comentar, ligar. Exato. Beijinhos, abraços às pessoas. E vão a toda a equipe dando entender, assim como para minha família, meus amigos. Vamos parar para frente. Não vamos avançar. Tudo bem. Já que eu vamos lá. Estamos mesmo para tirar eu já falei, estamos aqui lançando um concurso recentemente, onde procuramos um número para os nossos programas de entretenimento. Vamos lá ver quais são os requisitos necessários